Glória a Jesus. Um momento muito especial da palavra, mas ainda em tempo estaremos mandando aí o nosso abração lá para a família da irmã Maura, lá na Vargem Grande, Mondemir, a Gabriele, a Naná Pentecostal, o Iolaus, família toda ali, sempre ligado ali dentro da possibilidade do programa Gospel Hits. E vai nosso abração para eles, para toda a sua família, para todos os irmãos ali da Vargem Grande, todo ouvinte da Vargem Grande, o nosso grande abraço. Também temos ainda uma saudação que foi nos enviada de uma das nossas ouvintes, que está sempre ligada conosco, e nós estaremos repassando essa saudação. A participação do ouvinte é muito importante. Nós tomamos conhecimento essa semana que nós temos um grupo de irmãos, pastor Wander, nos Estados Unidos, que tem nos ouvido através do link da Rádio Hits FM, um grupo de irmãos dos Estados Unidos. Que maravilha! Vai o nosso abração para esses irmãos, inclusive, pastor Wander, eles têm nos ajudado a manutenção desse programa. Aleluia. Financeiramente. Glória a Deus. E disse eles que o programa tem sido muito edificador ali e alcançando a vida deles. Vai o nosso abração muito especial aí para os irmãos, e vamos ouvir a saudação. Bom dia, Oziel e pastor Wander. Estamos aí, a Márcia Carvalho, ligadinha aqui na palavra, na oração, nos louvores. Que Senhor abençoa o nosso trabalho, nossa família, abençoa a minha patroa Fucera, a família dela, e a vida da Márcia, minha amigona, e todos que necessitam de uma cura, de uma bênção. Amém. Glória a Jesus. Certamente Deus já está abençoando aí, né? Não só ali os cooperadores da loja, mas os seus aqueles que gerem ali a loja, os clientes que ali entram, todos estão sendo grandemente abençoados. A palavra do Senhor nos diz hoje sobre a última igreja das 7 cartas do livro de Apocalipse. Hoje nós estamos fechando a última igreja. E o texto está em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz assim: Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: Esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios e nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, logo vou vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim o ouro puro, para que sejam de fato ricos. Comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e arrependam-se. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono. Assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Pastor Wander, fazendo aqui uma pequena introdução, um comparativo, né, com a igreja de Filadélfia, que foi o nosso assunto semana passada. Como são duas igrejas opostas. Completamente. Na carta a Filadélfia, o Senhor fala assim: eu estou vendo, eu conheço vocês, e o Senhor não faz nenhuma repreensão.
Em contrapartida, Laodiceia, o Senhor não faz nenhum elogio. Exatamente. Pastor Wander. Exatamente, pastor Ciel. É completamente diferente essas duas igrejas, e embora tivesse ocupando o mesmo tempo, né? Ou seja, estivesse no mesmo tempo histórico ali, e a igreja completamente diferente, receberam o mesmo evangelho, né? Vivendo os mesmos problemas. Os mesmos problemas, né, de certa forma, mas que se demonstra completamente diferente uma da outra, né? E quando nós olhamos aqui para os nossos dias, essa igreja de Laodiceia, é como se a gente estivesse olhando aqui e vendo tudo isso à nossa volta. Nós vamos falar um pouco no decorrer do comentário da carta, né? E os ouvintes vão estar percebendo como que é tão presente, né, as características dessa igreja nos dias de hoje, e a gente fala isso com tristeza, né, pastor Ziel? A gente sabe que o livro de Apocalipse, ele tem todo um cunho, como a gente sempre tem dito. As 7 cartas, elas falam uma mensagem para as igrejas que existiam naquele momento, uma mensagem para os crentes em toda a história da igreja, e também uma mensagem profética. E é muito triste nós entendermos como que essa carta, ela se cumpre nos dias de hoje, de uma forma muito clara, muito visível. E isso não é motivo de alegria. Motivo da gente entender que a palavra de Deus, ela vai se cumprir, e glória a Deus por isso, que se essa parte está se cumprindo, toda ela vai se cumprir, é uma prova disso. Mas é lamentável a situação da igreja de Laodiceia e das Laodiceias, né, que hoje estão espalhadas. É verdade, é isso aí. Nós sempre comentamos em toda a carta que nós estamos estudando, nós fazemos menção daquilo que é a introdução dessa carta, onde fala que essa carta foi escrita e ela teve um endereço certo, e esse endereço era o anjo da igreja que existia ali na cidade de Laodiceia, né? Então, você tem uma cidade chamada Laodiceia, você tem uma igreja ali estabelecida naquela cidade, e é importante que os ouvintes entendam uma coisa: quando fala igreja de Laodiceia, não está falando de uma denominação, está falando da igreja de Jesus que estava ali na cidade. Hoje, né, é completamente diferente. Você vai falar de igreja, você fala de denominação, mas quando nós olhamos assim as diversas denominações que nós temos na cidade de Mãe-Mirim, né, quando o Senhor Jesus fala de igreja, ele não fala de denominação, ele fala da sua igreja que está presente na cidade de Mãe-Mirim, a partir dessas denominações que de fato congregam com sinceridade e com firmeza na palavra de Deus. Ali está a igreja de Jesus, situada em Mãe-Mirim, apesar das denominações. Então, aqui a igreja de Laodiceia não era uma denominação, mas é a igreja de Jesus que estava lá presente nessa cidade de Laodiceia. Para essa igreja é que o Senhor endereça essa carta, principalmente ao anjo da igreja, que é o pastor da igreja, né? E essa carta deveria ser transmitida então para a igreja, e aquele que está enviando a carta, né? Quem escreve é João, mas quem envia a carta, quem dá a mensagem, aqui já no versículo 14, é identificado como aquele que é aquele que é o Amém, né? É a testemunha fiel e verdadeira, origem da criação de Deus. É o próprio Senhor Jesus. Glória a Deus. Que maravilha, né? Interessante que o amém normalmente é usado no final de alguma expressão. Aqui ele é usado no início. E porque a palavra amém no final, ela quer dizer assim seja, né? Que é uma palavra concordando com aquilo que foi falado. Mas quando ela é usada no início, ela está dando uma mensagem de verdadeiro, daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. E ele então, ele vai mostrar para esta igreja que ele é o verdadeiro que estava ali se manifestando para falar com eles. Ele é a testemunha fiel. Por que ele fala testemunha fiel, irmãos? Vejam bem, nós poderíamos aplicar isso aqui em muitas coisas, mas ele estava direcionando a uma igreja que a igreja, os irmãos daquela igreja estavam testemunhando, eles estavam se autoproclamando como igreja fiel. Vejam bem, é o assunto da carta. A igreja estava se autoproclamando como nós vemos, nós somos ricos, nós estamos bem de vida, nós não precisamos de nada. Só que quem vai testemunhar desta igreja é o Senhor. E então ele vai mostrar que ele é a testemunha fiel. É o julgamento do Senhor é que vale.
Nós nos autodenominarmos como dono da verdade, como obra perfeita, como igreja fiel, como nós somos a verdadeira, isso é a maior ilusão religiosa que existe em algum grupo cristão. Porque quem vai julgar é a testemunha fiel. Ele vai fazer o julgamento, porque é ele que conhece o que está lá escondido. Então ele se apresenta como aquele que vai fazer um julgamento desta igreja. Glória a Deus, esse que é o fiel, esse que é o amém, que é a origem da criação de Deus, ou seja, é por ele que tudo veio a existir, né? Então, o Senhor Jesus, ele não surgiu a partir, né, de 2000 anos atrás. Jesus já existia na eternidade. Ele é o verbo vivo que estava junto com o Pai. Ele é o próprio Deus da criação. Por ele todas as coisas vieram a existir e todas as coisas são sustentadas por ele. E passa-se o tempo, mas ele continua o mesmo. Glória ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é de fato o fiel e verdadeiro. E receber a mensagem que vem desse é segurança para a igreja, saber quem é que está enviando a mensagem, porque esse está enviando a mensagem, ele é verdadeiro. Glória Isso é maravilhoso. Mesmo que essa mensagem, pastor Osiel, os ouvintes, ela vem até nós como forma de repreensão, de correção, mas deve ser recebida por nós com alegria. Por quê? Porque a mensagem que vem daquele que de fato é fiel e verdadeiro e que quer o nosso bem, né? Ele quer o nosso bem, ele não quer nos manipular, ele não quer nos enganar, ele não quer massagear o nosso ego. É por isso que às vezes a palavra, a mensagem dele, ela vem de forma até dura, né, pastor Ziel? Mas é porque o compromisso dele não é com massagear do ego humano, mas é com a transformação do homem, é com o crescimento espiritual dos cristãos, né? Essa E nós vamos ver na carta que o Senhor Jesus ele foi muito, muito rígido, né? Poderíamos dizer no linguajar aí bem mineiro, né? Foi duro, mas veja bem, mas é porque ele amava aqueles irmãos. O Senhor amava aquela igreja, mesmo ela vivendo tantos desvios, o Senhor a amava. É tanto no versículo 18 fala: portanto, por eu amar esta igreja, eu vou aconselhar vocês. Glória porque a Deus. havia um amor. Então o Senhor ele vai mostrar onde está o erro. Nós vamos ver na carta que ele vai mostrar onde está a dificuldade. Ele vai chamar a um arrependimento sincero e ele vai dar um conselho àquele que ouvir, né? E sobre aí também essa origem de todas as coisas, só um ponto interessante, que a cidade de Laodiceia, no ano 60, ela foi destruída por um terremoto. E os irmãos ali, eles, sem pedir ajuda ao império que dominava naquele momento, no Império Romano, eles reconstruíram a cidade. E havia um orgulho, sim, muito grande nos moradores de Laodiceia com esse fato. Quer dizer, nós temos capacidade, nós criamos, nós construímos. Então o Senhor se apresenta que nada existe sem Ele. Se eles haviam feito aquilo ali, porque houve uma permissão de Deus, uma vontade de Deus, uma ajuda de Deus. Então ele se apresenta, ele é o criador de todas as coisas. Quem são vocês para pensar que vocês têm algum recurso? Era uma forma de mostrar que ele estava no controle de tudo. Glória a Deus, é isso mesmo. E é impressionante como que às vezes as pessoas se tornam pessoas soberbas e arrogantes, né? Porque essa capacidade que eles tiveram, pastor Ziel, de reconstruir a cidade, eles rejeitaram, inclusive, a ajuda do imperador para a reconstrução. E isso trouxe para eles uma condição de sentimento de orgulho. Olha, uma vaidade, uma vaidade, nós não precisamos de ninguém, né? É por isso que aqui a própria igreja é repreendida, porque ela vai dizer assim: eu sou rico, eu não tenho falta de nada. Essa presunção, essa arrogância que existia ali no povo daquela cidade, né, de certa forma afetou a vida da igreja, afetou a vida espiritual da igreja, né? Ao invés da igreja influenciar o local onde ela estava sendo influenciado pelos costumes e pelas a prática daquele povo que ali estava, né? Então esse sentimento de arrogância
atingiu a igreja, a ponto de dizer assim: eu sou rico, eu não tenho falta de nada. Pastor Ziel, às vezes nós ouvimos pessoas dizer assim: olha, nós temos tudo, nós já temos tudo, nós não precisamos de ninguém, nós não precisamos de nada, nós não precisamos ler livros de outros autores, de teólogos, porque, olha, nós já temos tudo, aqui é o suficiente, né? Nós temos tudo, não precisamos nada. Isso é uma arrogância, pastor Ziel, porque na história da igreja, Deus usou homens e Deus usou muitas pessoas para trazer informações preciosíssimas para a igreja, para o crescimento da igreja, né? E esses irmãos, no seu tempo, eles foram usados por Deus para trazer informações bíblicas, trazer coisas que traz de forma crescimento. Foi naquele momento crescimento para a igreja, foi importante para a igreja na história desses homens, mas continua sendo importante para a igreja ainda nos nossos dias, porque a mensagem que eles receberam, a instrução que eles receberam, foram exatamente movido ou como resultado de vidas que debruçaram a estudar a palavra de Deus, que debruçaram a orar e a buscar a Deus por aqui, para que Deus pudesse dar a eles aquilo que eles alcançaram, né? Acontece, pastor Wander, que quando nós começamos a rejeitar toda ajuda, isso começa no sentido da nossa vida, tanto pessoal, isso vai estendendo até a nossa vida espiritual, tanto como indivíduo, até como igreja. É importante como o indivíduo afeta a igreja no corpo, mas como também a igreja afeta o indivíduo. É muito comum a gente ver alguém que pertence a uma determinada igreja que se torna parte daquela igreja e acaba o seu comportamento se tornando igual. E a postura da igreja de Laodiceia de não querer ajuda, né, de dizer que eu sou autossuficiente, aquilo afetava os seus membros na sua vida espiritual. E quando nós falamos isso da vida espiritual, é importante o ouvinte dizer o seguinte: quando eu não considero ninguém, porque nós somos autossuficientes, quando nós não consideramos ninguém, nós temos grandes escritores, nós temos grandes teólogos, né? Não estou dizendo que nós vamos concordar com tudo que todos falam, mas você ser humilde para ouvir, para fazer uma análise e permitir que os membros da sua igreja aprendam para conhecer, né? E isso é muito importante, porque se eu rejeitar tudo, vai chegar um ponto que eu vou rejeitar até a palavra. Essa semana eu ouvi aí uma pessoa enviava um vídeo dizendo, né, o líder da igreja dela falando: olha, a Bíblia é coisa do passado, agora são outras coisas, porque a Bíblia não serve mais, a Bíblia é coisa do passado. Vejam bem, a presunção, a arrogância vai ficando tão grande, a pessoa vai rejeitando a tudo e a todos, a soberba se torna tão grande que chega um ponto que ele vai rejeitar a palavra. Aí a palavra, a doutrina apostólica é coisa do passado, agora não, agora o que vem para nós como grupo é que é essencial, meus irmãos. E o problema a igreja de Laodiceia, ela se intitulava a obra, sou rica, sou poderosa, e o Senhor olha para ela e fala: olha, você não é nada disso. A soberba de se autodenominar como eu sou a filha única de Deus, é uma soberba que traz uma rejeição. O sentimento de Deus para aquela igreja, e nós vamos falar agora, né, sobre a água morna e a água fria. O sentimento de Deus para aquela igreja que se autodenominava poderosa, rica, tal, era de enjoo, ela causava vômito no Senhor. Isso é muito sério. É verdade, pastor Ziel. Veja bem, esse é o pecado dessa igreja aqui. O pecado dessa igreja é a arrogância, a soberba. Esse é o pecado da igreja. E o Senhor Jesus, ele abomina os soberbos. Ele rejeita os soberbos. Ele não suporta os soberbos. É por isso que ele vomita, né? Aqui como... Só lembrando que nas outras cartas fala de prostituição, e ele fala sempre, falando ainda coisas boas. Quando ele chega na igreja que tem essa característica da soberba, ele rejeita por completo. Agora, interessante, pastor Ziel, aqui, no versículo 18 diz assim: eu sei de tudo que você faz. Eu sei de tudo que você faz. Não adianta o ser humano a tentar esconder nada de Deus. Esse que é fiel e verdadeiro, a testemunha fiel, ele nos conhece, ele sabe de tudo que nós fazemos. E continua dizendo assim: você não é frio e nem quente, desejaria que fosse um ou outro. Veja bem, pastor Ziel, é comum às vezes nós ouvirmos algumas pessoas pregando aqui nesse texto, quando menciona assim: oxalá você fosse frio ou quente. Eles entendem o seguinte, pastor Ziel, que o Senhor Jesus estava dizendo: olha, ou você é quente
ou você é frio. Eu preferiria que você fosse frio ou que você fosse quente, mas não morno, porque o morno eu vou vomitar da minha boca. E eles dizem, então, o que seria a pessoa fria aqui? A pessoa fria aqui seria aquela pessoa que não teve experiência com Deus, como se o Senhor Jesus estivesse dizendo assim, eu preferia que você fosse como aqueles que não têm experiência com Deus, né? E aí ele fala assim, mas por quê? Porque aquele que não tem experiência, ele pode vir ter a experiência. Não é isso que o Senhor está querendo dizer aqui. O que acontecia na questão geográfica ali daquela cidade, pastores e aos ouvintes, a cidade não tinha água potável dentro dela. Ela dependia, olha que coisa interessante, dependia, né, de fontes de águas de cidades vizinhas. A cidade Colosso, né, que era uma das cidades que fornecia água para Laodiceia, saía-se uma água fria, gelada de Colosso, mas a distância com que essa cidade ficava de Laodiceia, quando essa água chegava, apesar de sair fria lá na fonte, chegava aqui na cidade, chegava morna. E também tinha uma fonte termais em Herápolis, e ali é interessante que ela saía quente, era água considerada medicinal, saía quente na fonte, e quando ela chegava também ali pelos arquedutos, né, a canalização, ela chegava na cidade devido à distância, chegava também morna. Então, o que o Senhor quer dizer aqui, no meu entendimento, pastor Ziel, não é que ele preferia que a pessoa fosse uma pessoa que não tivesse experiência com Deus, não é nada disso, mas que ele preferia que a pessoa tivesse mantendo as suas características originais, que o cristão não perdesse a sua essência, mas que o cristão estivesse vivendo de fato conforme ele foi criado e gerado pelo poder do Evangelho. A única maneira de ser quente ou frio, do ponto de vista ali daquelas águas, era estar sendo tirada a água lá na fonte, ou seja, o cristão que distancia da fonte que é a palavra de Deus, pastor Ziel, ele vai se tornar um cristão morno e vai correr o risco de ser vomitado pela boca do Senhor, de ser rejeitado, né? Então a única maneira para nós, irmãos, ouvintes, é voltar para a fonte que é a palavra de Deus. Se você não quer ser rejeitado pelo Senhor, então vá para a palavra de Deus, vai para a fonte, busca o Senhor na palavra, estude a palavra do Senhor, coloque em prática aquilo que a palavra de Deus está orientando na sua vida, e assim você será aceito, será elogiado pelo Senhor Jesus. Veja bem, as águas quentes tinham um poder medicinal, pessoas vinham a longas distâncias ali até Hierápolis, né, para poder se banhar e tantas coisas fazer naquela água. E a fria, ela matava a sede de uma forma maravilhosa. E veja bem, a palavra de Deus, ela tem um poder medicinal para curar a alma do homem. E ela tem o poder para saciar a sede do homem. Então não tem para onde ir. Dizer que a palavra é coisa do passado, irmãos, isso é uma das maiores heresias que nós poderíamos ouvir. A Bíblia, ela se renova a cada manhã. Ela é atual, é tão maravilhoso como ela é atual. Nós estamos lendo aqui hoje uma carta escrita há quase 2000 anos atrás, né? 1900 e poucos anos que ela foi escrita, e ela mais do que nunca está falando como ela é atual. Glória a Deus. Então não há, voltemos à fonte, voltemos à palavra. Eu falei semana passada aqui que nós, a igreja, está precisando de uma nova reforma. Nós estamos precisando do sola escritura, né? Somente a escritura. Nós estamos precisando voltar à escritura. Nós deixamos as escrituras. As pessoas ficaram iludidas com tanto empirismo, né? Com tantas chamadas experiências, que as pessoas deixaram a palavra. É muito comum as pessoas irem para os cultos hoje porque quer ver um sinal, quer ver Deus falando através de uma profecia, mas não quer ouvir Deus falando através da palavra. Então voltemos à fonte. Interessante, né, pastor Ziel, que quando nós falamos aqui de teologia, veja bem, existe a boa teologia, existe a má teologia. Isso aqui, ninguém nega isso, né? Existe a má teologia que fez um desserviço, né, na verdade, para a cristandade. Mas sempre existiu a boa teologia, né? Agora, a pessoa se colocar contra a teologia, pastor Ziel, e falar assim, olha, a teologia é coisa ruim, e dizer que você não deve dar lugar à teologia porque é algo pernicioso, é algo ruim, se colocar contra a teologia e ao mesmo tempo ter a Bíblia na mão, isso é uma incoerência muito grande, pastor Ziel, porque esses homens,
que foram usados por Deus para traduzir a Bíblia dos originais, para fazer as versões bíblicas que nós temos, foram teólogos, foram homens que tiveram teologia, que estudaram, que buscaram do Senhor todo recurso, toda a técnica, para que hoje a Bíblia tivesse à nossa disposição. Glória a E Deus. hoje, glória a Deus, nós temos aqui as Bíblias com as versões variadas, de acordo que possa atender a necessidade, né, de cada ouvinte, né, e de cada leitor. Eu estou lendo aqui a Bíblia com a linguagem atual, né, que ela é muito esclarecedora, numa linguagem bem brasileira, podemos assim dizer. É fruto de quê? De homens que dedicaram a vida. E um ponto, pastor Wander, para você saber o que é teologia ruim, você tem que conhecer a boa. Você tem que ter um discernimento, você precisa de conhecer a palavra, você precisa fazer comparativos, você precisa estudar, precisa de orar, você precisa conhecer. Como eu vou discernir uma heresia se eu não conheço Bíblia? Por isso que as igrejas, é por isso que a Laodiceia está aceitando tudo, a água morna, porque ela não tem mais conhecimento da palavra. Por quê? Porque estão privando. Nós ouvimos de vez em quando alguém dizendo: não precisa ler Bíblia, a Bíblia é coisa do passado, agora são as mensagens que nós temos para vocês. E aí as pessoas vão aceitando tudo, muitas das vezes heresias, a ponto de você ver, às vezes, uma mensagem. Eu ouvi, alguém mandava um vídeo para mim, pastor Wander, de um pastor, né, líder lá dessa igreja. Ele estava pregando sobre o perdão, e ele disse que nós não devemos perdoar todo mundo, não. Que nós devemos perdoar somente os da igreja ali, os da igreja que eles congregam, os demais não, principalmente os que saíram, nós não devemos perdoar. Aí você vê um povo... Isso é heresia. É heresia, pastor Wander, mas você vê um povo bebendo essa água morna e falando que está matando a sede, nem está curando a alma e nem está matando sede, porque as pessoas ouvem isso é disseminar ódio entre os irmãos, porque nós não é uma heresia inaceitável, meus irmãos, é inaceitável, porque eu posso ter dificuldade de perdoar quem me ofendeu, eu posso ter, como ser humano, nós somos falhos, mas eu pregar isso para um povo, se eu não consigo perdoar, você precisa ir para o jejum, para a oração, buscar a Deus, mas eu vou pegar esse ódio que está dentro de mim e vou disseminar para um povo? Meu Deus, a que ponto Laodiceia chega? Infelizmente. E é interessante, pastor Zé, quando a gente faz essa comparativa aqui da carta de Laodiceia com a carta de Esmirna, que contraste, né, pastor Zé? Porque aqui nós temos uma igreja que é rica a ponto de dizer que não tem necessidade de nada, né? Rica materialmente rica. E você tinha lá na igreja de Esmirna uma igreja pobre, mas uma igreja pobre materialmente, financeiramente pobre, mas que o senhor olhava para ela e falava assim: você é rica. Aqui é o contrário, a igreja rica materialmente, e o senhor olha para essa igreja e fala assim: você é pobre, miserável, você é cego e nu. Pastor Zé, nós vivemos um momento, um materialismo tão grande, tão presente na vida da igreja nesses últimos dias. As pessoas estão em busca só de material, né? Só fala de material, só fala de dinheiro, não consegue pregar uma mensagem sem mencionar o dinheiro. Um materialismo que entrou na vida da igreja, isso faz com que a igreja perca a sua essência cristã e vai entrando por um caminho que é perigoso, né? Um caminho perigoso, isso. E interessante, o versículo 17 diz assim: vocês dizem, né? Onde nós fizemos uma introdução ali no início, quando Jesus falou: sua testemunha fiel, porque ele estava dizendo: vocês estão dizendo que são ricos, mas, versículo 17, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Olha, vocês estão dizendo que vocês são ricos, que vocês estão bem de vida, que vocês têm tudo, que não precisam de nada, mas eu estou dizendo para vocês, olha o julgamento do Senhor, olha a testemunha fiel, mas eu estou dizendo, vocês não sabem de nada, porque vocês são miseráveis, vocês são infelizes, vocês são pobres, nus e cegos. Misericórdia. Que triste é a soberba, é a arrogância. Que triste é, às vezes, o homem que aceita Jesus como Salvador e poderia viver uma vida humilde na presença do Senhor, tanto como indivíduo, como grupo também religioso, e de repente toma o caminho da soberba. Isso acontece muito, pastor Wander, quando a igreja às vezes ela sempre começa às vezes muito humilde. Isso acontece muito quando cresce, aí vem o poder, o dinheiro entra, né? A fama entra,
e as pessoas ficam arrogantes, pensando que não precisam mais de ninguém. Exatamente. E olha que ironia, pastor Ziel, a cidade de Laodiceia, ela tinha ali a fabricação de uma pomada que era usada para curar as enfermidades dos olhos. E ela se orgulhava por isso, porque as pessoas vinham de outra cidade para receber esse medicamento para os olhos. Isso trazia, de certa forma, um orgulho, né? Mas essa igreja aqui, o Senhor olha para essa igreja e vê essa igreja como uma igreja cega, né? Apesar de estar ali, né, vivendo naquela cidade onde havia o tratamento para os olhos físicos, espiritualmente esse povo aqui estava cego, né? Estava cego. E outra questão é a questão da roupa branca. Eles tinham orgulho também porque havia ali a fábrica de lãs negras que eram famosas, e eles se orgulhavam da produção de lãs, que se vertiam de lã, que se forneciam, exportavam lãs negras. E o Senhor Jesus vai dizer assim: olha, eu aconselho que vocês comprem de mim, não é roupa negra não, né? Mas compra de mim uma veste branca. Glória a Deus. Uma veste branca para que vocês possam vestir e cobrir a nudez em que vocês andam nela, né? A tradução da linguagem atual diz a sua nudez vergonhosa. Vergonhosa. Meu Deus, mas como é que o Senhor é maravilhoso, né? Ele vê a igreja nessa condição toda, e no versículo 19 ele fala assim: olha, eu corrijo, eu estou corrigindo vocês, eu corrijo e castigo, porque eu amo. Que coisa maravilhosa. Exatamente. Como o amor de Deus, ele supera as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. O Senhor amava aquela igreja, o Senhor ama o homem. Meus irmãos, Deus não deixa de amar o homem, mas não é porque ele ama que vai deixar de exercer a correção. Não é porque ele ama, né? O Deus não é... Nós temos, pastor Wander, uma visão muito distorcida, às vezes, do amor de pai. Nós somos, principalmente a nossa geração atual, nós somos criados que amar é dar. Quando você ama, você dá. Mas os nossos pais já não foram criados nessa mentalidade. Nossos pais foram criados o seguinte: quem ama, corrige. Quem ama, ensina a trabalhar. Quem ama, ensina a ser obediente. E muitas das vezes era uma correção dura na vara. Né? Foi a geração anterior. Sim. A nossa não. É criado, quem ama é aquele que dá. Mas não. Aí Jesus fala, o Senhor Jesus, ele vai falar para esta igreja: olha, eu corrijo porque eu amo. Porque a correção, o amor do Pai, não é passar a mão na cabeça de quem está errado. Irmãos, Deus não negocia com pecado, com soberba, com arrogância. Porque eu sou da igreja tal. Você pode ser de onde for. Como feita a introdução aqui, Deus não vê, irmão, placa de igreja. Isso é soberba humana, de pensar que a minha plaquinha da igreja é a obra de Deus. Deus vê a sua igreja, irmãos. Para Deus só tem uma igreja, irmãos. Para Deus não tem plaquinhas de igreja. Ele vai tratar com cada um na sua individualidade. E um detalhe, pastor Wander, que nessa condição que estava a igreja, veja bem, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Quem está batendo na porta está onde? Do lado de fora. Lá de fora. Lá de fora. Que coisa séria. Uma igreja que se dizia, né, toda... Jesus estava do lado de fora dela. O povo estava sozinho lá dentro. Só estava gente, só estava homem, só estava soberba, só estava razão, só estava a vaidade. E Jesus do lado de fora. O que acontece, pastor Ziel, aqui com essa igreja de Laodiceia, e que pode acontecer com diversas denominações se não tiverem cuidado, é exatamente isso aqui. Porque eles tiraram o Senhor do lugar dele. E ocuparam o lugar do Senhor. O homem ocupando o lugar que é de Deus na vida da igreja. Muitas vezes, como aquele que é... Exatamente. O antropocentrismo e aquele que o homem tomando para si o governo daquela igreja. O governo da igreja de Jesus nunca foi do homem. O governo da igreja de Jesus é do Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Todos aqueles que estão na igreja, que são pastores, que exercem cargos administrativos de governo, devem exercer com uma humildade e entendimento que estão tratando com a igreja de Jesus, e que o governo verdadeiro, superior, e que eles devem obediência,
é o Senhor Jesus. Glória Esse é o a Deus. governo. Se você tirar e falar assim, eu faço o que eu quero, porque essa é a minha igreja, você tá entrando por um caminho complicado. Aí o Senhor está batendo na porta e diz assim, você abre a porta do seu coração. Ainda há oportunidade para conserto. Há oportunidade para ajuste, né? Ouve minha voz. Se você deixar entrar, eu vou entrar. Eu vou fazer um banquete com você. Agora, como, pastor Wander, que o homem tira Jesus do centro? Quando ele começa a pensar que ele é o substituto de Jesus na terra. O empirismo é um perigo muito grande hoje nas igrejas. Que a pessoa começa a ter algumas experiências com Deus, e Deus é maravilhoso, Deus fala, realmente, Deus é amoroso, Deus fala, Deus manifesta, mas a pessoa começa a ter tanto a pensar que ele é tão ligado a Deus, que ele começa a achar que aquilo que ele fala é Deus falando. Irmãos, a voz de Deus para nós hoje é a palavra. Deus manifesta através dos dons, mas o que governa a igreja é a doutrina apostólica. A manifestação do Senhor, ela vem hoje em dons, nós cremos, nós somos pentecostais, elas vêm para assuntos específicos, para uma palavra de conselho. A Bíblia diz que a profecia vem para exortar, para consolar, para edificar, mas a direção para a igreja é da palavra. Quando eu tiro a palavra e começo a colocar o empirismo, as experiências, eu rejeito a voz de Deus. Aí daqui a pouquinho eu sou o homem poderoso. Por quê? Porque eu converso com Jesus, eu janto com Jesus, eu tomo café com Jesus, então eu posso falar, e as pessoas abaixam a cabeça, não, ele é um homem de Deus, e rejeita a palavra. Exatamente. Aí Jesus está do lado de fora, porque o homem está governando. Exatamente. Pastor Zé, nós estamos chegando ao final, eu queria aqui deixar uma mensagem para aquelas pessoas que às vezes estão com depressão, que às vezes se sente sozinho, pessoas que às vezes têm dificuldade de sente abandonado por amigos, né? Abandonado por amigos. E a palavra do Senhor diz assim, olha, preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e junto faremos uma refeição como amigos. Olha que coisa interessante. Glória. Quando você pensar assim, olha, não tem ninguém que se importa comigo, eu não tenho amigo, eu tenho dificuldade de ter amigo, o Senhor Jesus, se você abrir a porta do seu coração, Jesus vai entrar na sua vida e vai ter uma comunhão com você, e você jamais sentirá com uma solidão, você vai sempre entender que o seu lado, o Senhor Jesus estará como seu amigo para te sustentar, para te aconselhar, para te orientar, para trazer o consolo no momento das aflições. Ter Jesus como amigo é a melhor coisa na nossa vida. Abra o seu coração. Se você não fez isso ainda, não mantenha o coração fechado. Abra logo o coração e receba esse amigo Jesus. Quem recebe só tem o que agradecer e não tem o que reclamar desse amigo Jesus, né? Aleluia. Você vai banquetear com Jesus. Que bênção. Meus amados, nosso programa está chegando ao final. Quisera podermos estender um pouco, mas está chegando o fim. Nós queremos deixar nossa saudação a todos os ouvintes, nosso carinho, nosso amor, e os irmãos estejam orando para esse programa, para que ele continue alcançando. Fiquei muito feliz com o alcance ali nos Estados Unidos, e creio também que a rádio Hits FM também fica feliz com isso, do programa ter dimensões. Nós temos ouvintes no Brasil, em Pernambuco, em Rondônia, Rio de Janeiro. Então, assim, é maravilhoso saber que o programa tem alcançado lugares tão longínquos, né? Que Deus abençoe. Hoje nós temos irmão de Portugal que está nos ouvindo, pastor Wander. Dá um abração aí para os irmãos de Portugal, pastor Sérgio Matos e os demais irmãos. Nosso grande abraço aí. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. A paz do Senhor, abraço a todos.